Salomão no Bereshit, Bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Tradução: no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra, aitá tohu vavohu. Tohu vavohu é bagunça, né? Bagunça quer dizer caos. A terra era um caos. Roshech al pnei tehom. Isso aqui começa, na verdade, a história da criação do mundo, Gênesis. E muita gente, quando começa a estudar, talvez pelo fato de começar pelo Bereshit, as pessoas entendem que o que a gente está começando agora a estudar, então, né, o primeiro livro do Pentateuco, é o começo, um livro de história, que vem contar a história, né, do mundo, a história mundial, para nós. Isso poderia talvez ser válido, talvez, né, se a gente fala das histórias mais posteriores, dos reis de Israel e Moshe Rabbeinu, ainda até posso falar que estamos falando de um livro de história, mas tem muitas coisas que nossos sábios falaram que apontam que o livro, na verdade, não é um livro de história. E, inclusive, como por exemplo, Ein Muhar Mukdam Batorá, né? Não tem, nossos sábios falam que não tem uma ordem cronológica fixa sempre na Torá. Pode ser que um evento aconteceu depois do que outro evento, não é exatamente de acordo com os eventos, sim de acordo com uma ordem mais, vamos dizer, de ensinamento, né, para a pessoa, uma ordem didática para as pessoas entenderem. Se é assim, então, né, que Deus então quis, né, de explicar, começar a história com o Bereshit junto, exatamente com a história da criação do mundo, quando está escrito Deus criou o céu, a terra, né, e todos os dias, cada dia o que foi feito. Mas na verdade, em termos históricos, né, como a gente não entende de qual maneira exatamente o que foi feito e como foi criado, podia dizer, ok, Deus criou o céu e a terra, e criou o Adam Arishon, criou o Adão também, e aí começa a história já da humanidade com o Adam Arishon. Não me interessa tanto assim o que foi criado exatamente em cada período aqui, em termos da história. Então essa seria a grande pergunta, né? O que Deus quer com essa história? O Rashi fala um pouco sobre isso também, mas vamos ver o que o Rabino Roni fala antes que o Rashi fala, depois deixa eu ver. Não, mas como você falou que o Pentateuco, a nossa Torá, não é um livro de história e também não é um livro de ciência. Também não é um livro de ciência. A Torá, ela não, como você disse, ela não desenvolve muito os detalhes de maneira muito grande, ela fala um pouco. Então ela não fala, por um lado ela não fala, só cita, igual você falou, por outro lado ela não explica demais. Qual é então a abordagem da Torá? Por que ela fala o que ela fala? Qual é o motivo, o que está por detrás disso, de falar como você citou, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, eu quero trazer aqui o comentário que eu li do Rabino Simson Rafael Hirsch, que a gente já trouxe algumas vezes aqui. Alemanha faz uns 100 anos atrás. O século XIX, eu acho, o 18, não me lembro agora exatamente. Eu acho que foi mais. Eu acho que é 1700 ou 1800 e tal. É na época do iluminismo, pode-se dizer assim. Os Dvar Torah, né, as palestras deles vinham, na verdade, em contrapartida, né, em lutar um pouco com as ideias iluministas, representar um iluminismo judeu, talvez possa se chamar assim. E as palestras dele acabaram condensando nesse livro de comentários que a gente tem hoje. É muito difundido esse comentário. E ele comenta realmente que a história desse do princípio já é lutando contra uma outra ideologia, outra visão. Quer dizer que o mundo sempre existiu. Que o mundo é Kadmon, que o mundo sempre existiu. Quer dizer, o tempo sempre existiu e tal, e a Torá vem dizendo, não, teve início. Então, qual é, então, o Rashad Hirsch, o Rabino Simson Rafael Hirsch, ele analisa por que a Torá quer enfatizar que o mundo teve um princípio. Qual é o valor moral de dizer isso? Que a Torá, na verdade, ela é, no final das contas, um livro de mandamentos morais, ensinamentos éticos e morais. Que isso é o principal da Torá, não é a história e nem a ciência. Ela está usando a história e a ciência para mandar uma grande mensagem. Então, qual é a grande mensagem aqui? De dizer que o mundo começou a um determinado ponto, ou que o mundo sempre existiu. Como em termos éticos, como isso influencia? Isso é ético, o que isso tem? Qual é a coisa disso? Okay. Vale-se dizer que a nível de ciência, hoje em dia, a gente sim acredita que a Torá está certa, no sentido que o mundo começou, hoje a teoria em voga do Big Bang, que o mundo começou do nada, o tudo começou do nada, e ele se expandiu. O que se expandiu? O espaço e o tempo. Existe uma coisa que a gente não sabe ainda exatamente, os astrofísicos não sabem o que é exatamente esse espaço,
o espaço, não os átomos, o espaço mesmo, e o tempo, mas sabe que estão ligados, e eles começaram numa hora. Ele sabe isso ao ponto que sabe que o mundo, quando se expandiu nesse Big Bang, o espaço e o tempo se expandiram até mais rápido que a velocidade da luz. Então como é que pode ser? A velocidade da luz é a constante máxima no mundo? Não, dentro do mundo. Mas quando o mundo surgiu do nada, ele se expandiu, foi mais rápido ainda que a velocidade da luz. E o que se expandiu? O tempo e o espaço. Não tinha tempo, não tinha espaço, eles se expandiram. Então, o tempo e o espaço foram criados. Quer dizer, tem um ponto que hoje em dia a ciência acredita que antes desse ponto não tinha tempo e espaço, e a partir desse ponto o tempo e o espaço se expandiu num nada, num vazio. Isso vai muito de acordo com a visão da Kabbalah, da judaica, que tem isso vai com a Torá. Então, isso enfatiza mais ainda esse ponto que o mundo, ele tem um início. Qual é o valor moral? Então, o Rabino Hirsch diz aqui que isso mostra que Deus criou o mundo da melhor maneira que ele podia ter criado. Se o mundo fosse um mundo que já existia a matéria, já existe tudo, e a criação já existe, e Deus administra o mundo, se sempre existiu essa entidade que é Deus, ele faz o máximo que ele pode dentro do mundo que ele pode fazer. Que nem o presidente que recebe o governo, recebeu, né? Já. Ele recebeu da cadência anterior, agora se vira. Agora vamos ver o que a gente... Do jeito que eu recebi, vamos ver o que eu melhoro. Então o Rabino Hirsch vai dizer, não, a Torá quer dizer pra gente que Deus criou o mundo da melhor maneira que ele concebeu ele. Que é o mundo mais perfeito que pode ser. Então como é que o mundo tem tantas imperfeições? Porque essas imperfeições são parte da vontade divina. O que Deus quer? A gente não vai entrar em toda a filosofia, mas ele cria um mundo que ele é adaptado a esses seres humanos e que as criaturas vão poder se desenvolver espiritualmente e que Deus vai ter presença no mundo. Para esse mundo que Deus queria, ele teve liberdade total de criar o mundo que ele queria. Nada limitou ele a criar o mundo que ele queria. É o que a gente fala no Kadish, que os judeus falam na reza, todas as rezas nossas, a gente tem um trecho do Kadish, que a gente fala Shibarak Hirutei. Que a gente santifica o nome de Deus. Que santifica o nome de Deus. E que a gente fala que ele criou o mundo com a vontade dele, a vontade total dele, sem nenhuma. Então, Deus teve a liberdade ética total de criar o mundo como ele queria. Nada pôde limitar ele. E por que isso é tão importante? Porque isso mostra que o ênfase exatamente na vida ética da pessoa, que o mundo ele foi feito pelo desejo de Deus. E quando acontece uma coisa no mundo, a gente fala igual os sábios ensinaram a gente, o que acontece no mundo é para o bem, né? Tudo acontece, sempre o bem acontece, tudo é para o bem, quer dizer, visando o bem. Todos os eventos que tem no mundo, no final, é visando o bem maior que Deus projetou para o mundo. Então o mundo ele tem todo um planejamento. Uma programação. Né? E o mundo todo foi criado pela vontade divina, totalmente livre. É um livre-arbítrio. É um livre-arbítrio total que Deus pode decidir o que ele quer. Então esse mundo é um mundo... Bom, é sempre a pergunta, né? Foi tudo programado, então de onde está o livre-arbítrio, mas isso é outra pergunta. Né? E se outra pergunta é o que você queria falar, a gente vai falar então outra vez, né? Do livre-arbítrio e tal. Também que é um assunto bom. A gente até pode falar em Nor sobre isso, se você quiser. Se você não for editar o que eu falei agora. Mas de modo geral, isso aí acarreta de dizer, a nível da gente também, que a gente não pode falar, poxa, olha só, eu queria fazer assim, mas toda a conjuntura, todo o que aconteceu, eu não posso fazer, eu estou limitado. É claro que existem limitações no mundo. É claro que a gente não é totalmente livre e tal, mas... E não só isso também, a pessoa pode dizer, talvez, eu estou aqui no mundo, eu me sinto sem valor no mundo, eu sinto que eu não tenho nada a fazer no mundo, estou meio solitário, ninguém se importa comigo, vai ver que eu não tenho nenhum valor na minha criação. Então vem, na verdade, esse ponto, né? E diz, não, Deus programou o mundo desde o começo
exatamente cada pessoa que vai nascer em cada momento da história foi programado também. Foi programado para aquilo. Se ele te colocou agora nesse mundo, nessa bagunça, quer dizer que essa bagunça faz parte da ordem de Deus. Graças a Deus que você falou isso, que você me salvou de mim mesmo, que não sabia como eu ia completar o pensamento. E você fez me lembrar a história do rabino Israel Bissalantra, que foi um dos chefes do movimento do Mussar da ética judaica, dentro do judaísmo, que ele fala que a pessoa tem que andar com dois ptaquim, dois papelzinhos, um em cada bolso. Um, Aninha Farva Éfer, eu não sou nada, igual Avraham falou. Sou pó, né? Não sou pó da terra. E outro, Bishvilin Vraolam. Para mim o mundo foi criado. Como isso vai junto? Que para mim o mundo foi criado que, por eu ter vindo para o mundo nessa época, nisso curso, é algo foi premeditado, foi concebido, igual você falou, e a gente tem que levar isso em consideração, para bem e para mal. Que a gente não está aqui à toa, a gente não é só fruto dos acontecimentos, não é só vítima das consequências que acontecem no mundo. Tem motivo por você ter nascido nessa época, nessa coisa. Você tem uma missão, e esse mundo foi projetado, ele foi concebido de maneira mais perfeita que pode ser, e esse mundo provavelmente em que você está inserido é o mundo mais cabível e mais feito de maneira correta para o teu desenvolvimento pessoal. Se você nasceu nessa época, poxa, se tivesse sido em outra época teria sido melhor para mim, ou seria diferente, não. Se eu tivesse outros pais, outra mulher, outras crianças, outro país, seria outra diferente. Profissão, tudo seria diferente, tudo seria melhor, tudo seria mais ideal, né? E Deus vem e fala, você acha que eu não sei onde eu te coloquei, com que mulher, com que filhos, em que lugar para morar? Exatamente. Todos os utensílios que Deus deu pra gente, na verdade, são utensílios. Você não pode culpar tudo Deus, mas realmente a gente já vem pro mundo com uma configuração, já em muitas coisas premeditadas. E isso tem que dar força pra gente. O Rabino Drubavitch traz muitas vezes a Gumará, né, o Talmud babilônico, que fala Lepum Gamla Shichna, que a tradução é de acordo com o camelo, o peso. Ou seja, quando o cara vai ter um peso determinado, né, ele tem que colocar o peso de algum camelo, ele olha que esse é um camelo para, sei lá, 1 tonelada, esse é um camelo para levar 500 quilos. Com cada camelo ele sabe qual o peso colocar. Então quando uma pessoa fala, eu tô com peso, não aguento mais, não. Se Deus te colocou esse peso, quer dizer que você é um camelo que tem força para isso, né? Eu recebi alguns pesos, eu acho, na minha vida pessoal, que eu acho, sem entrar em detalhes, mas eu acho que eu falei uma vez para o de rumo na reza, eu fiquei muito lisonjeado. E se você dando um peso desse, você acha que eu sou capaz de carregar esse peso, entendeu? Então a gente tem que talvez olhar as coisas nessa perspectiva que você falou. Se você está recebendo algum peso em alguma coisa, uau! Então pode ser que eu tenha capacidade de poder, igual você falou, ser um camelo forte o suficiente para tem a famosa história, né? Eu não sei se é verdade ou não. As histórias a gente não sabe que conta é verdade ou quanto não. Mas conta a história, né? Acho um grande rabino, que uma vez tinha um homem que estava esperando uma mercadoria muito grande chegar com o navio dele. Conhece essa história? Aí de repente chegou um boato que o navio afundou. Aí falaram para ele, olha, seu navio afundou com toda a mercadoria. O homem desmaiou no chão e ninguém conseguia acordar ele. Estava em perigo de vida, ninguém sabia o que fazer. Estava desmaiado, toda vez que ele acordava um pouquinho, ele lembrava o que aconteceu, por que eu desmaiei? Não, foi o navio que afundou. Pá, ele desmaiava de novo. Aí chegou um cara no ouvido dele, falou alguma coisa, né, e o cara levantou e conseguiu se recuperar. Aí perguntaram pra ele, o que você falou pra ele? Eu falei pra ele que não é o navio dele, deve ser outro navio e deve ter alguma confusão nisso. Então, mas falaram que foi o navio dele. Falaram, de repente chegou um cara e falou, não é o navio, é outro navio. Como você sabia? Você é profeta? Ele falou, não. Mas se ele não tá aguentando a carga, quer dizer que não deve ser dele, deve ser a carga de outra pessoa. E assim também a gente espera, né, que se Deus quiser a gente possa ter cargas positivas também, né? Se Deus quiser. O nosso trabalho com Deus. A gente encontra com Yaakov Avinu também, né, que apesar de passou por muitas provas no mundo, no final das contas ele teve os seus 17 anos de final com Yosef, com calma, tranquilo. Que Deus nos dê paz para o povo de Israel também, a nível nacional também. Acho que o povo de Israel já passou por cargas demasiadas, já está o momento certo para poder chegar na vinda messiânica, ter um pouco de sossego para trabalhar a Deus também com maneira sem cargas. Escolha, Shabbat Shalom para vocês.